Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. É o professor Alan Delavigne de Matemática. E, gente, essa semana a gente vai fazer uma revisão, tá certo? Do que a gente viu aí nas últimas aulas. Vamos trabalhar hoje fração, vamos relembrar, né, alguns conceitos, vamos trabalhar alguns exemplos, tá bom? Para que vocês possam aí estar revisando todo esse material, ok? Quem não assistiu às aulas sobre frações, volta lá, está disponível no canal para vocês estarem vendo, tá? E depois retoma aqui a aula para vocês estarem fazendo essa revisão, caso sintam aí essa necessidade, tá bom, gente? Então, inicialmente, a gente vai trabalhar aí, ó, três tipos de frações: as frações próprias, frações impróprias e as frações aparentes. E vamos estar classificando aí essas frações, ok? Então vamos nessa, gente. Se vocês quiserem, peguem o material de vocês para acompanhar a aula. Deixa o caderninho aí do lado para fazer as anotações, tá certo? Então, bons estudos para vocês. Primeira fração que a gente vai trabalhar é a fração própria. Pessoal, a fração própria, ela representa parte de um inteiro, tá? Então, será uma fração que ela não representará o inteiro, só uma parte dele. Vamos aqui fazer um exemplo, tá? Uma representação gráfica aí de uma fração própria. Então, nós falamos aí que a fração própria é uma fração que representa parte de um inteiro. Vamos imaginar aqui, ó, colocar aqui, ó, própria. Será a nossa primeira fração. Gente, vamos aqui, ó, representar uma pizza, tá? Uma pizza. Vamos dividir essa pizza em quatro partes, pessoal. Quatro partes. Não podemos falar de fração sem falar de pizza, né? Então, vamos imaginar aí que você foi a uma pizzaria, pediu uma pizza, só que aí você só comeu, olha aí, gente, uma fatia dessa pizza, tá? Uma fatia dessa pizza. Então, ó, a fração que representa a parte que você comeu será igual a 1/4. Uma fatia de 4, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma representação de uma fração própria, gente. Significa que ela é uma parte de um inteiro, não o inteiro completo. Ok, certo? Então, ó, frações próprias representam parte de um inteiro. Já as frações impróprias, elas representarão, tá, um inteiro mais uma parte. Olha aí, pessoal. Vou colocar aqui para vocês frações impróprias, tá? Própria. Já a fração imprópria, vamos imaginar aí, novamente. Você foi à pizzaria, tá, junto à sua família, e pediu duas pizzas agora. Essas pizzas vieram aí com 8 fatias, tá? 8 fatias. Uma das pizzas, vocês comeram toda, gente. Olha aqui, ó. Vou representar, pintar aqui, para encher a parte que vocês comeram. Da primeira, vocês comeram todas as fatias. Na segunda pizza, vocês só comeram aí, ó, duas fatias da segunda pizza. Uma pizza de calabresa, tá? Vocês comeram ela toda. E a outra era uma de 4 queijos, vocês só comeram duas fatias. E nesse caso, a fração que representa aí, ó, a quantidade de fatias que vocês comeram será igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comeram todas as 8 partes da primeira, mais 9, 10. Olha aí, gente. Eles comeram 10 fatias, sendo que essa pizza ela é dividida em 8 fatias. Olha aí, gente. 10 oitavos será a representação aí dessa parte que vocês comeram dessas duas pizzas. Pessoal, outro detalhe aqui, nas frações impróprias, elas também podem ser expressas aí como números mistos, tá? Vocês também podem encontrar aí frações mistas. Então aqui, o que significa uma fração mista? Primeira coisa, a fração mista, ela representa um inteiro mais uma parte, assim como uma fração imprópria. Então,
eu posso estar representando essa minha fração imprópria como número misto. Como assim, professor? Olha só, gente, imagina só a primeira pizza aqui. Qual representação eu tenho aqui? Um inteiro, que seria 8 oitavos, e é igual a 1 inteiro, tá? 1 inteiro. E esta segunda pizza, eu tenho 2 oitavos, que será a parte, né? 2 oitavos. Então, assim, eu posso estar representando esta situação aqui, tá? Das duas pizzas que foram comidas aqui, uma inteira e duas partes, como um número misto. Olha que bacana. Eu posso representar isso aqui como? Aqui será tudo isso, será igual. Olha aí, gente. A 1 inteiro, 2 oitavos. Então eu tenho aí uma representação aqui, ó, tá? De um número misto. Agora olhem a diferença, pessoal, de uma fração própria para uma fração imprópria. Uma fração própria, o numerador, olha aí, outra observação que a gente pode estar fazendo. O numerador, ele é menor do que o denominador. 1 é menor do que 4. Então, toda vez que eu encontrar aí uma fração cuja o numerador ele é menor que o denominador, eu tenho uma representação aí de uma fração própria. Eu posso classificar essa fração como própria, pois representa, tá, uma parte desse inteiro. Já na fração imprópria, eu tenho aí, ó, o numerador, olha só, gente, como maior que o denominador. Só que um detalhe, tem uma terceira fração que a gente vai ver hoje, que é a aparente. Sendo que o numerador de uma fração imprópria, ele é maior, tá? E não é múltiplo do denominador. 10 não é múltiplo de 8, tá? Múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32 e assim sucessivamente. Então, ó, o 10 não entra como múltiplo de 8. É uma das formas que a gente tem de diferenciar uma fração imprópria para o que a gente vai ver agora, que é a fração aparente. Mas a gente já pode estar determinando aí, só observando e determinando quando a fração é própria, logo quando o numerador é menor que o denominador, ok? Fração imprópria, o numerador vai ser maior que o denominador e ela representa um inteiro mais uma parte, ok, gente? Então vamos lá, vamos ver agora a fração aparente. No caso das frações, gente, aparentes, vou colocar aqui, ó, aparentes. No caso das frações aparentes, elas irão representar um ou mais inteiro. Como assim, professor? Observe, gente. Eu tenho, por exemplo, uma fração 8 oitavos. Olha só, 8 oitavos. Aqui eu tenho uma fração aparente. Percebam, 8 dividido por 8 será igual a 1. Então eu tenho a representação aqui de 1 inteiro. E como seria essa representação gráfica? Olha aí, gente. Então eu teria uma pizza que foi dividida em 8 fatias e todo mundo comeu as 8 fatias. Então olha só, 8 partes que foram comidas das 8 que eu tinha. Então, 8 oitavos, que representa 1 inteiro. Agora, eu posso estar também escrevendo aqui, ó, por exemplo, 15 quintos. Gente, 15 dividido por 5 é igual a 3, tá? Logo, eu tenho uma representação aqui, ó, de uma fração aparente que me diz que eu tenho 3 inteiros. Olha só, pessoal. Logo, essa pizza, ela foi dividida, vou tentar fazer aqui, em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 partes, tá? 5 partes. Vamos imaginar aí que essas partes estão iguais, tá bom? 5 partes. E aí, foi comido aqui, ó, 15 partes. 15 partes. Olha só, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partes. Então eu tenho uma representação aqui de 3 inteiros, tá? 3 inteiros. Então, essa é a diferenciação, tá? Das frações aparentes para as frações impróprias, pois nas frações aparentes eu tenho aí representações de um ou mais inteiros. Nas frações impróprias eu tenho representação de um inteiro mais uma parte, ok? E aí outra forma da gente estar identificando é que o numerador, tá certo? O numerador, tá, será múltiplo do denominador. Só relembrar aí, tá? Nas aulas de múltiplos e divisores que nós falamos aí algumas semanas atrás. Se não assistiu também, volta lá, gente. Deixa de assistir nenhuma aula não. Eu tenho aqui, ó, múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25. Olha só, o 15 apareceu. 5, 10, 15, 20, 25. Olha só, gente. 15 é múltiplo de 5. Então, eu posso estar identificando quando a fração ela é uma fração aparente dessa forma, tá certo? Dessa forma. Então, eu tenho aí frações próprias, impróprias e frações aparentes. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar e falar um pouquinho mais dos números, tá? Os números na forma mista. Na forma mista. Gente, primeiro a gente sabe que, acabamos de falar, né? Que os números na forma mista eu tenho aí uma representação de uma fração imprópria, cujo o numerador é maior que o denominador, mas que não tenho aí um múltiplo, né? Então, vamos colocar aqui algumas frações mistas. Bom, pessoal, agora a gente vai estar determinando esses números aqui, ó, essas frações aqui, que no caso eu tenho frações aqui impróprias, tá? Na sua forma mista, tá? Determinando aí frações mistas, números mistos. Vocês podem estar chamando aí de várias maneiras esses números, ok? Então, pessoal, aqui eu tenho 9 quartos. A gente viu que uma fração imprópria ela representa um inteiro mais uma parte. Então, logo aqui, eu posso estar determinando o primeiro inteiro para saber se essa fração tem mais, tá, do que um inteiro ou não. Então, no caso aqui, se eu tenho o denominador igual a 4, logo o meu inteiro representa 4 quartos. Então, bem tranquilo aqui, ó, só olhar o denominador, tá? Olhar o denominador e representar aqui o seu inteiro. Olha só, gente, 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, eu tenho aqui um inteiro, tá bom? E aí, 4 quartos. Para chegar a 9 quartos, olha aí, gente, ainda faltam 5 quartos. Logo, eu posso estar adicionando aqui, ó, adicionando aqui mais outro inteiro. Gente, mais 4 quartos. Percebam uma coisa. 4 quartos mais 4 quartos, tá? Nós já vimos aí operações aí com frações, tá? Então, 4 quartos mais 4 quartos, ó, somando aqui 4 mais 4, 8 quartos. Só que aqui eu tenho 9 quartos. E eu preciso decompor ele de uma maneira que expresse 9 quartos. Então, eu posso estar adicionando, olha aí, gente, adicionando mais um quarto, que é o que falta para chegar a 9. Então, ó, 1 quarto. Então, percebam, pessoal, eu tenho aqui 2 inteiros mais 1 quarto. Quando os denominadores estão iguais, a gente conserva e soma os numeradores, tá bom? Mas nesse caso aqui, eu quero a forma mista. Então, eu vou estar representando aqui, ó, um inteiro, 2 inteiros. Olha a forma mista aí, gente. Um inteiro e 2 inteiros. Mais um quarto. 2 inteiros, 1 quarto. Eu tenho uma forma mista da fração 9 quartos, que é igual a 2 inteiros e 1 quarto. Tranquilo? Olha só, pessoal, agora eu tenho aqui, ó, 10 terços. Se o denominador é 3, logo o inteiro será 3 terços. 3 dividido por 3 é igual a 1. Ok?
Então eu terei que somar aqui, gente, 3 terços para 10 terços, ainda falta bastante. Então eu posso adicionar aqui mais 3 terços, que é um inteiro. Agora eu teria aqui, ó, 3 mais 3, 6. É só a gente somar os numeradores, pessoal, até chegar ao 10 aqui. Então 3 mais 3 é igual a 6. Então eu posso adicionar aqui mais 3 terços, que é mais um inteiro. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. 9 para chegar em 10, falta só 1. Então logo aqui eu terei mais um terço. Tranquilo, pessoal? Então, ó, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 1, 10. Então logo aqui eu tenho a forma decomposta de 10 terços. Então eu posso estar representando aí como um número misto, tá? Então, ó, 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros eu tenho aqui, ó. 3 inteiros mais um terço. Então, logo eu tenho 3 inteiros e um terço. Certo? Tranquilo? Então vamos lá. Agora eu tenho aqui, ó, 20 sétimos. Gente, eu posso estar colocando aqui, ó, 7 sétimos, pois representa aqui um inteiro, tá? Mais 7 sétimos. Olha aí, gente. 7 mais 7, 14. Eu posso adicionar mais um inteiro? Se eu adicionar mais um inteiro, olha só, mais 7 sétimos, aqui ó, 7 mais 7, 14 mais 7, 21. Passou, gente, então está errado, tá? Eu não posso adicionar mais um inteiro. A gente tem que fazer uma subtraçãozinha aqui, ó, 7 mais 7, 14. E 20 menos 14, quanto é que dá? 20 menos 14, logo eu vou ter aqui, ó, 6 sétimos, tá? 7 mais 7, 14, mais 6, 20. Então, eu tenho uma representação aqui, olha, 1 inteiro, 2 inteiros e 6 sétimos. Então, a forma mista é 2 inteiros e 6 sétimos. Tranquilo, pessoal? Então, dessa forma, a gente pode estar representando aí essas frações impróprias na sua forma, né, na sua escrita mista, onde eu tenho representação de um número inteiro e uma parte, tá certo? Então, ó, a gente pode interpretar isso de várias maneiras. Fui na pizzaria junto à minha família e nós comemos aí 9 quartos de pizza. Quantas pizzas a gente comeu? Gente, a gente comeu 2 pizzas inteiras, mais um quarto da terceira pizza, tá? Então foram 3 pizzas. Comi aí 10 terços, tá? De uma pizza. Não tem condições de comer 10 partes se eu só tinha 3. Então, observe, eu tenho mais de um inteiro. Olha só, comemos aí, ó, 1, 2, 3 pizzas. E na quarta pizza, a gente só comeu um terço, uma parte de 3. Ok? Fomos aí à pizzaria, comemos aí, ó, 20 sétimos de pizza. Olha só, gente. 1, 2 inteiros. Então, 2 pizzas. Mais 6 sétimos. Então, mais 6 sétimos da terceira pizza. Então, eu tenho 2, 3 pizzas. Aqui eu tenho 3, 4 pizzas. 2 mais uma, 3 pizzas. Então, desta forma, a gente consegue estar aí determinando, tá, a forma mista aí dessas frações. E olha só, pessoal, além de trabalharmos aí essas classificações das frações, nós também trabalhamos aí a equivalência dessas frações. O que são frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade. Pessoal, observem aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma pizza, vamos falar duas situações aqui. Vamos falar de pizza, tá? Primeira pizza, eu tenho dividi essa pizza aqui em 4 partes, tá bom?
E vamos imaginar que eu comi aqui, ó, 2 fatias dessa primeira pizza. Então logo eu tenho uma representação aqui de 2 quartos, 2 quartos de pizza. E 2 quartos de pizza representam aqui, ó, a metade da pizza. Olha só, gente. Se partir essa pizza aqui ao meio, significa que eu comi a metade. Tinha 4, comi 2, comi a metade, tá bom? E aqui nessa segunda pizza, eu vou dividir ela aqui, tá, em 8 fatias. E dessas 8 fatias, imagine aí que eu comi 4, tá? Comi 4. Logo, eu tenho uma representação aqui de 4 e 4 oitavos. Comi 4 fatias das 8 que eu tinha, tá bom? Então, ó, percebam, dessas 2 representações aqui, eu comi a metade em ambas as pizzas. Então significa que 2 quartos, tá, é uma fração equivalente aqui, ó, a 4 oitavos. Outra situação que eu posso estar colocando, gente, é que numa pizza, tá, que foi dividida em 2 partes, eu comi a metade, comi uma das partes. Então eu comi aqui, ó, um meio. Percebam que nas 3 situações eu comi a metade da pizza, comi a metade dessa pizza. Então significa que 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos são frações equivalentes, representam aí a mesma quantidade, tá bom? Aí vocês perguntam, professor, e como é que eu posso estar determinando aí outras frações equivalentes sem precisar estar fazendo essa representação aqui? Bem fácil, gente. A gente vai estar multiplicando aí tanto o numerador quanto o denominador, tá certo? Dessas frações pelos números naturais. E o resultado dessas multiplicações, né, o produto lá, será as frações equivalentes que nós obtivemos, tá bom? Então vamos fazer aqui um exemplo. Vamos lá, gente. Temos aqui, por exemplo, pegar lá aquela fração menor, né, que é 1 meio. Se eu multiplicar, peraí, vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo, fica melhor para vocês visualizarem. 1 meio, tá? Falei para vocês que a gente pega a fração e multiplica aí pelos números naturais, tanto o numerador quanto o denominador, tá? Simultaneamente aí. E aí vamos ter frações equivalentes. Se eu multiplicar aqui, ó, por exemplo, 1 vezes 2 e 2 vezes 2, olha só, gente, numerador e denominador pelo mesmo fator, tá certo? Então, se eu multiplicar aqui 1 meio, 1 vezes 2 é igual a 2 e 2 vezes 2 é igual a 4. Olha só a fração que apareceu aqui, 2 quartos, aquela mesma situação que a gente colocou. E agora eu quero multiplicar aqui a minha fração por 3, para achar aí, ó, a fração equivalente. 1 vezes 3 será igual a 3 e 2 vezes 3 será igual a 6. Então, ó, tenho 3 sextos, também uma fração equivalente. Gente, vou multiplicar agora por 4, tá? Olha só, gente, vezes 4 agora. 1 vezes 4 é igual a 4 e 2 vezes 4 é igual a 8. Olha só, 4 oitavos, outra representação que a gente fez anteriormente, tá? E aí se eu multiplicar por 5 e assim por diante, gente, 1 vezes 5 é igual a 5 e 2 vezes 5 é igual a 10. Por 6, 6 vezes 1 é igual a 6, 6 vezes 2, 12. Todas essas frações aqui são consideradas frações equivalentes. Ok, pessoal? Bem fácil, né? Então vamos nessa. Olha só, pessoal, a gente determinou as frações equivalentes a partir de uma multiplicação, tá? E também podemos estar determinando aí algumas frações equivalentes, tá, a partir de uma divisão. E essa divisão, assim como a multiplicação, ela tem que ser feita simultaneamente. Temos que pegar um número natural, tá, diferente de 1 e dividir tanto o
Nesse sentido, nós vamos estar simplificando, tá? Simplificando essa fração e tornando-a irredutível. Então, a partir do momento que eu divido o numerador e o denominador simultaneamente, divido novamente, e aí chegar a um ponto que eu não tenho como mais dividir, não tem nenhum número natural que divida os dois simultaneamente, eu encontrei aí a fração irredutível, tá bom? Então vamos lá, gente. 60, tá certo? E 30. Ambos são divisíveis, por exemplo, por 2, porque a gente sabe que os números divisíveis por 2 são números que têm terminações 0, 2, 4, 6 e 8. E olha só, gente. 6, 0 e 0 terminações. Tá? Quem ainda não conseguiu lembrar, né, sobre esses critérios da divisibilidade, volta lá, tem aula lá disponível no canal, tá certo? Gente, então, ó, ambos são divisíveis por 2. Eu vou fazer aqui, ó, essa divisão por 2. Veja como fica mais fácil. 60 dividido por 2 será igual a 30. E 30 dividido por 2 será igual a 15. Olha aí, pessoal. Temos que reduzir mais essa fração, porque a gente tem aí divisores comuns, tá? No caso aí, eu posso estar dividindo, tá, tanto o numerador 30 quanto o denominador, que é 15. Tá? Por 2 eu não posso mais, porque olha só, 15 a terminação é 5. Então, logo esse número não é divisível. Eu posso dividir aqui por 3, por exemplo. Então, ó, 30 dividido por 3 será igual a 10. E 15 dividido por 3 será igual a 5. Tranquilo, gente? E agora eu tenho 10 quintos. Gente, nesse caso aqui, eu posso estar dividindo, tá, por 5 ambos os números, pois eu tenho aí o numerador 10, que é múltiplo de 5. Então, 10 dividido por 5 será igual a 2. 5 dividido por 5, 1. 2 sobre 1, que é igual a 2. Então, ó, eu consegui reduzir essa fração aí ao máximo, conseguindo aí achar a fração irredutível. Gente, para a gente determinar aí se algumas frações elas são equivalentes, vamos aí a alguns exemplos. Olha só, pessoal, aqui eu tenho duas frações, 3 quartos, tá? E 9 dozeavos. E aí eu quero determinar se essas frações elas são equivalentes ou não. E a gente pode estar fazendo aqui uma multiplicação, tá certo? Cruzando aqui, ó, uma multiplicação do meio pelos extremos. Se esse resultado ele for igual, o resultado dessas multiplicações, nós temos aí uma fração equivalente. Caso esses resultados forem diferentes, nós não temos aí uma equivalência, ok? Então vamos lá, gente. Então eu tenho aqui, ó, 3 vezes 12. 3 vezes 12. E eu tenho aqui 4 vezes 9. Gente, 3 vezes 12. 12 mais 12 mais 12. Tá? Isso será igual a 36. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 2, 6. 30 mais 6, 36. E 4 vezes 9, a gente sabe, 4 vezes 10 é 40. 40 menos 4, 36. Então aqui eu tenho uma equivalência, tá? Em ambas as frações. Vamos ver outro exemplo. Olha só, pessoal. Agora aqui eu tenho 5 terços e 15 sextos, tá bom? Então, ó, vou multiplicar aqui, ó, 5 vezes 6 e 15 vezes 3, para saber se essas frações são equivalentes. Então, ó, 5 vezes 6 e 15 vezes 3, ou 3 vezes 15, tá? 5 vezes 6, 5 vezes 5, 25, então vezes 6 é igual a 30, tá? E 15 vezes 3, 15 mais 15 é 30, 30 mais 15, 45. Então, gente, essas frações aqui não são equivalentes, certo? As frações não são equivalentes. Então, a partir daí, vocês conseguem determinar se as frações são equivalentes ou não
multiplicando aqui, ó, as extremidades, tá certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve revisão, tá certo? Espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês. Gente, qualquer dúvida, nós temos vários materiais disponíveis no canal, das nossas aulas anteriores. Volta lá, assiste, tá certo? Faz os exercícios, está disponível no material didático de vocês. Anotem as dúvidas, qualquer coisa vocês podem estar entrando em contato. Já deixei o e-mail também, caso vocês sintam a necessidade de estar mandando alguma pergunta, algum esclarecimento que vocês queiram ter, tá? Qualquer coisa também podem estar fazendo um comentário abaixo do vídeo, tá certo? Então, gente, eu vou estar me despedindo por aqui. Até a próxima aula e tchau, tchau!